Vamos continuar na capital federal. Márcio Rocha está conosco. Tudo bem, Márcio? Como é que tá? Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente, como aconteceu com o João Pedro também, né? A gente está aqui acompanhando a questão da transição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, né? A gente tem algumas novidades em relação principalmente ao grupo que trata, que é responsável pela área da saúde aqui da equipe de transição, que vai se reunir daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? A expectativa é que esse grupo, junto com o ministro, reúna dados aí sobre o combate à pandemia da Covid-19 pelo atual governo e também vão tratar de questões referentes às possíveis novas vacinas, né? Lembrando que tivemos duas vacinas, duas doses de reforço, né? Duas vacinas de reforço para as variantes da Covid-19 que foram aprovadas ontem pela Anvisa. Então, a expectativa é que esse assunto também seja debatido aqui no CCBB e no Ministério da Saúde, onde essa reunião vai ser realizada. Aqui no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, durante a manhã, quem apareceu aqui foi o atual diretor-presidente da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Antônio Barra Torres, que se encontrou justamente com os membros da equipe de transição que tratam da área da saúde. Aí, durante esse encontro, né, depois desse encontro, o Barra Torres afirmou que espera ter uma ótima relação com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de ter sido indicado justamente pelo opositor, o atual presidente Jair Bolsonaro. E disse também que um dos principais pontos discutidos na reunião foi a realização de novos concursos públicos, justamente para o quadro de servidores da Anvisa, que, segundo Barra Torres, está bastante deficitário no momento. Também, depois desse encontro, os integrantes desse grupo da saúde afirmaram que essa questão, né, dos concursos faz parte das preocupações do novo governo, não somente em relação à Anvisa, mas também em relação à Agência Nacional de Saúde, a ANS. Quem falou sobre isso também foi o ex-ministro da Saúde, o Arthur Pioro, que afirmou que a ideia é dar mais autonomia para a agência e criar também uma harmonia, né, entre a Anvisa e o governo eleito, né, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Lembrando que todas as informações reunidas nesse grupo de transição, né, serão encaminhadas em um relatório para Lula, que é o presidente eleito, e aí só depois que o presidente eleito Lula deve decidir aí sobre as questões referentes a ministérios e outros cargos. Lembrando também que nesse momento aqui no CCBB está sendo realizada uma reunião com os comandantes das polícias militares, né, de todo o Brasil, com o senador eleito Flávio Dino, que faz parte da equipe de transição do governo, que referente exatamente à área da justiça e da segurança pública. Mais tarde, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, por volta ali das 5h30 da tarde, 5h, 5h30 da tarde, deve se reunir também com prefeitos aqui no CCBB para tratar também de algumas questões referentes aos municípios aqui do Brasil. Mas, por enquanto, a gente está aqui na expectativa por esse encontro envolvendo aí a equipe de saúde e também o ministro Marcelo Queiroga da Saúde. Ô Márcio, a gente de longe da capital federal lê muito e faz contato com algumas pessoas e a gente fica sabendo de alguns processos de transição que são harmônicos, né, de determinados ministérios ou áreas específicas, e alguns com um clima de animosidade bastante flagrante. Vocês, de fora, acompanhando e tendo contato com as pessoas que participam desses processos, têm percebido pontos de discordância mais evidentes? Por exemplo, na área de comunicação, na área da SECOM, isso é um problema? Pelo menos é o que de longe a gente tem percebido, porque envolve verba, investimento, publicidade, gastos específicos. O que vocês têm sentido daí? A gente tem falado com os integrantes da equipe de transição e oficialmente, né, perante as câmeras, vamos dizer assim, eles falam que a transição está sendo feita de forma bastante tranquila, que tudo que eles estão pedindo para o governo atual está sendo fornecido, mas a gente percebe que existem alguns pontos que são, assim, digamos, um pouco mais complicados. Por exemplo, no desenvolvimento regional, ontem a gente teve uma coletiva de imprensa envolvendo os membros dessa área, né, do desenvolvimento regional, que reclamaram bastante da situação do orçamento. Assim, as informações são repassadas, mas quando eles pegam o orçamento para saber como é que está a situação realmente, descobre que está tudo muito bagunçado. A questão da comunicação, a gente teve até uma nota da SECOM reclamando de alguns integrantes da equipe que trata desse assunto aqui na equipe de transição, mas também na frente da câmera a gente vê que está todo mundo falando que está tudo sendo fornecido, que não tem problema nenhum,
só essa parte da comunicação que ontem, inclusive, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República soltou uma nota reclamando do que ele falou de alguns integrantes da equipe de transição, mas nas outras áreas a coisa está bem mais harmônica. A gente vê também que assim, o que eles pedem é dado, né? Tipo, as informações, os dados são fornecidos para a equipe de transição. Mas quando a equipe de transição vai analisar esses dados, descobre que a situação está um pouco mais complicada, segundo o que nos foi relatado aqui por integrantes da equipe de transição. Então, o grande problema, na verdade, não é nem a forma, né, nem o comunicado, a comunicação entre o atual governo e o governo eleito. É mais a situação real, porque, segundo o governo eleito, a situação real é muito mais preocupante do que está sendo mostrado pelo governo atual. Ô Márcio, só para a gente fechar, vem também a informação de que tem havido cada vez mais pressão para que os ministérios mais importantes tenham os nomes divulgados. E claro que tem uma negociação aqui, outra ali, e aí você percebe se é uma negociação e se é partido que está querendo saber qual é a área econômica, quem fica na área econômica, na área, nos outros ministérios ligados à área social, ou na área de cultura, ou na área de esporte, seja lá o que for. Você começa a pressupor que isso já faz parte de um processo de me ajuda aqui, que eu te ajudo ali, ou um loteamento, ou algo do tipo. O que vocês têm sentido também no que se refere à pressão? Porque já são mais de 100 parlamentares que participam do processo de transição, né? Mas para que os anúncios sejam feitos, passa por isso? Vem de dentro dos partidos a vontade ou a necessidade de que nomes sejam ditos ou anunciados pela nova presidência? Essa é a vontade, viu? Mas assim, o que a gente percebe aqui dentro é que essa é uma questão, os nomes, principalmente do futuro ministério, é uma questão tratada com muita cautela pelos membros do governo eleito, porque todos eles, quando chegam aqui no CCBB e falam sobre essas questões, eles dão sempre a mesma resposta, que tem que esperar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegar aqui em Brasília, porque ele que vai decidir sobre essas questões. Agora há pouco, sei lá, cerca de 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, quem falou sobre isso foi justamente um dos membros da equipe da comunicação, né, da equipe de transição, do grupo da comunicação, né, que é o Edinho Silva, que é prefeito aí do interior de São Paulo, e ele fala exatamente isso. A gente tentou, inclusive, tirar dele alguma informação referente a possíveis novos ministérios, possíveis nomes, né, por exemplo, existe a possibilidade de Fernando Haddad ser, por exemplo, o ministro ou do Planejamento ou da Fazenda, mas eles simplesmente descartam por hora essas possibilidades, mas a gente percebe que eles falam sempre a mesma coisa. O presidente Lula passou por um momento de problema de saúde, né, teve que fazer uma operação na garganta para cuidar da voz, e que só depois que o presidente estiver completamente recuperado que essa decisão vai ser anunciada. Então, todo mundo está em compasso de espera, esperando o presidente Lula se recuperar para só assim essas questões, né, serem definidas. Mas, assim, a gente percebe que tem as articulações políticas bem fortes, assim, partidos aliados querendo mais espaço, enfim, mas de definitivo mesmo, a gente só tem que esperar, por enquanto, né, oficialmente, a chegada do presidente Lula aqui em Brasília para que todas essas questões sejam resolvidas. Por enquanto, está tudo meio em banho-maria ainda e eles estão tratando essa questão com bastante cuidado, exatamente para não criar mais problemas políticos do que a gente tem tido aí nos últimos anos. Márcio Rocha, da Capital Federal, falando das coisas de Brasília, do processo de transição. Márcio, bom trabalho para você, até mais. Valeu, pessoal, abraço. Abraço. 13h27, importante sempre bater papo com quem está vivendo o dia a dia lá em Brasília. Os assuntos são os mais palpitantes, mas o da transição é aquele que mais mexe com a vida das pessoas para que esse processo ande e no que se refere a furo ou não furo em teto, de que maneira a adaptação ao orçamento vai ser feita para o pagamento do benefício para as pessoas daqui para frente, ou a partir de janeiro, seja resolvido. O mais importante é de que forma as pessoas vão lidar com o próprio orçamento a partir do ano que vem. Pessoas, não estou falando do governo, estou falando da pessoa física que na ponta precisa desse tipo de apoio.